O nosso cumprimento a todos os nossos queridos internautas. Nós estamos aqui hoje na casa do nosso querido pastor José João Vieira. Estamos aqui com a sua linda família, a irmã Lourdes, que está aqui ao nosso lado, nós vamos estar mostrando ali. Está também conosco aqui a Ruth e a Raquel, que são suas filhas amadas, juntamente com o pastor Jaime e o historiador Gesiel Gonçalves, que nos acompanha nesse momento aqui na residência do pastor José João Vieira. Diga-se de passagem, o pastor que esteve conosco em Criciúma, num período que representou o auge da Assembleia de Deus de Criciúma, concernente ao movimento espiritual. Foi um momento que marcou a história de Criciúma, na evangelização e também no movimento pentecostal. Então, a igreja de Criciúma tem lembranças desses grandes momentos e episódios que nós vamos daqui a pouco relatar. E começando a nossa fala, aproveitando, e falando do privilégio de tê-lo entre nós, porque o pastor Zé Vieira já está com 91 anos de idade, ele é nascido em 28 de 2 de 1934, mas uma pessoa de uma lucidez muito grande e ainda com capacidade de nos informar muitas coisas. E com certeza isso será um legado muito importante para esse material que nós estaremos editando. O propósito dessa matéria é para o livro que será editado, sobre a Deus 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma. E esse material será um pouco diferente, porque terá não só a parte escrita, mas também terá a parte de vídeo, onde de um processo moderno, através do sistema em que pode permitir que as pessoas acessem o vídeo no canal do YouTube ou outro sistema que será adotado para as pessoas assistirem essa entrevista, que ficará com certeza para a posteridade. Então, começando a nossa fala, eu gostaria de cumprimentar nosso querido pastor José Vieira e já fazendo a pergunta, já o senhor cumprimentando os nossos irmãos, nos dizendo em que ano o senhor se converteu, que o senhor conheceu a Jesus como único e suficiente Salvador. Em que cidade também foi que aconteceu? Em primeiro lugar, meus sinceros agradecimentos pela equipe que está aqui na minha casa para fazer essa gravação. Eu me alegro mais uma vez de estar junto com eles aqui. Eu não estou citando Numenata, porque não estou lembrando, só se tivesse escrito. Mas Eliseu, Gesiel, Pastor Jaime, Azel, esposa, Zelma. Minha esposa. Foi gravação que ficou no coração, na mente, e a alegria hoje porque eu estou sempre alegre, mas tem dia que eu fico mais alegre. E hoje é um dia. Você está mais um dia de alegria, Mais alegre. Receber os amigos. É verdade. Verdade. Então, pastor, reiterando a pergunta, o senhor lembra o ano que o senhor se converteu? Eu aceitei a Jesus em 48. 1948. É isso? É. Coisa linda. Em que cidade, pastor?
Bom, naquela época não tinha Assembleia de Deus por perto, estava começando em Itajaí, com uma casa de madeira alugada. Eu tenho foto aí. E eu morava no Rio Novo. Viajei só 6 horas de pé. Meu Deus. Porque na época, a Luiz Alves tinha o ônibus de Itajaí a Luiz Alves. Luiz Alves, tá. E esse ônibus só tinha 2 vezes por semana. Segunda e sexta. Como não tinha para ir sábado para o culto lá em Itajaí, aí não tinha bicicleta, não tinha cavalo, não tinha carroça, não tinha sapato, tinha que ir de pé. Então, de pé, 6 horas até chegar em Itajaí. E quando chegou na hora que estava encerrando o culto, o pastor Germano de Miranda disse assim: esse moço aqui não quer aceitar Jesus? Eu disse: eu vim para isso, para aceitar. Dobrei o joelho, aceitei a Jesus, voltei de lá com vontade de fazer todo o pessoal que eu encontrasse ficar crente, igual eu fiquei. Passou a ser evangelista, de fato, a partir daquele momento. E o senhor tinha... Alguém falou de Jesus para o senhor antes? O Francisco Cardoso. Francisco Cardoso, e era de onde essa pessoa? Ele era de lá, mesmo nosso vizinho. Ali em? Ali em Rio Novo. Em Rio Novo. Rio Novo. Ele que pertencia ao município de... Luiz Alves. Luiz Alves. Que bênção. Aí ele falou de Jesus, e aí o senhor teve interesse de ter mais informações, de buscar ao Senhor, né? E aí foi quando o senhor foi para Itajaí, para buscar uma oportunidade de culto. Tá certo. Que privilégio, que bênção. E a partir daquele momento o senhor disse que se tornou naturalmente um evangelista, começou a pregar o evangelho. É isso, professor Gesiel? O senhor é o primeiro da sua família que se converteu à fé evangélica? Primeiro da família. A família eram todos católicos, né? Eram todos católicos. Nós éramos tudo católico. Católico de santo, de imagem, de santo de papel, de rosário, de toda aquelas coisas. O pastor que estava pregando é o Mirandinha, né? Miranda. Certo. Mirandinha, o pastor estava pregando. Chamava de Mirandinha, né? Ali em Itajaí, quando ele aceitou Jesus. É importante. Aí isso. você já era casado ou solteiro? Solteirinho. Solteirinho. E aí conheceu a irmã Lourdes... Com 15 anos. 15 anos. Aí quem você ganhou para Jesus da sua família, primeiro? Primeiro eu queria ganhar o meu tio, irmão da minha mãe. Não era o nome dele? João Souza. Eu queria ganhar ele porque eu gostava muito dele. Aí eu viajei de Rio Novo até lá nas Curras. Ele morava lá. Então eu fui lá para falar para ele. Mas aí levei uma surpresa
muito grande, porque quase que apanhei lá dos parentes. Aí a minha tia me procurou e dizia, ficou fora da cabeça, ficou ruim. Achava que o senhor tinha ficado ruim da cabeça porque tinha se convertido. É. E o senhor percebia que naquele período tinha muita perseguição ao evangelho, pastor? Muita perseguição. O senhor lembra de algum momento em que o senhor foi vítima dessa perseguição no começo da sua fé? Bom, o começo era de cuidar porque podia estar apanhando a qualquer hora. É mesmo? Eu fui ameaçado de morte por 2 vezes. Com faca, fui ameaçado de morte por arma de fogo. Fui ameaçado de morte por não falar, não podia mais falar, e aí me cercaram na estrada a única estrada que eu tinha que passar. Eu não tinha outra estrada, era aquela ali. Aí depois eles se ajuntaram em 5 pessoas, 2 de uma família e 3 de outra, e foram lá na frente da igreja em Blumenau, me chamaram lá na praça e disseram, escuta aí, nós te procuramos, te cercamos lá na rua tal para te bater. E nós não te vimos por onde tu passou. Não tinha outra rua, era aquela, mas nós não vimos você passar. E eu digo, bom, eu não sei. Então, um anjo Aí foi não- na frente aí e não já é- cegou os caras. Aí não é comigo. É verdade. A sua primeira Bíblia, quem lhe deu? A minha primeira Bíblia, Você ganhou de alguém? primeira Bíblia eu comprei, mas naquela época era muito difícil adquirir uma Bíblia. Aí comprei aquela Bíblia e ela não saía de junto de mim. Como eu não tinha uma pasta, não tinha bolsa, era só a bicicleta, aí ela ficava no bagageiro da bicicleta, trancadinha assim, mas a Bíblia eu não largava, estava sempre comigo. Qual é o versículo o primeiro versículo assim que você decorou? Lembra? Eu não... Os versículos lhe marcaram O que lhe assim? impactou no momento que você ouviu, que chamou a atenção para a sua conversão, que possa ter falado mais alto. Talvez seja essa a contribuição que o nosso vereador disse. Não, 3,16. O pastor Jaime disse que foi o 3,16. Né? Deus amou muito a maneira, né? E outros devem ter outros versículos. Eu particularmente não posso dizer porque eu já nasci no Evangelho, mas quem se converteu depois tem sempre uma experiência. A Bíblia, para mim, Toda. ela marcou o seguinte, eu lia e o que estava errado com a minha vida, eu procurava corrigir. Então, foi de Gênesis a Apocalipse. Agora, eu estou lendo já faz tempo
depois de ler algumas vezes, pregar, eu comecei de Apocalipse para Gênesis. Certo. Porque o Apocalipse está se cumprindo Isso. a cada dia. Verdade. Então, a Bíblia para mim era toda uma pérola, uma Perfeitamente. preciosa. Pastor José, a partir então dessa decisão, o senhor se converte, começa a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, aonde efetivamente? Continuou ali em Luiz Alves ou o senhor se deslocou para um outro município próximo para se congregar? Eu fui para Blumenau. Foi para Blumenau. Blumenau. Em que período mais ou menos o senhor consegue lembrar, mais ou menos? Eu tinha... era com... Se em 48 o senhor se converteu, possivelmente 50, por aí, 50 e pouco, o senhor estava já em Blumenau. Eu estava em Blumenau. Quem era o pastor lá, o senhor lembra? Quem era Em pastor... Blumenau? Era o Lemos, não? Era o pastor Antônio Lemos. Antônio Lemos, então tá. É mais ou menos o que eu pensava. E aí, com o pastor Antônio Lemos, evidentemente, o senhor começou a cooperar ali em Blumenau, começou a frequentar. Lembra em que ano o senhor foi chamado para ser auxiliar e começa o seu primeiro passo no ministério? Os primeiros dias eu já queria falar de Jesus. Aí ele me dava oportunidade. Falava com dificuldade, mas falava. Aí, mais uma vez, e fui falando, e fui pregando, e junto com aquela fala, contando do que Jesus fez por mim, pela minha família. E vamos agora fazer uma vigília, vamos orar, vamos sair de uma congregação que nós tínhamos em Gaspar, próximo de Blumenau. Gaspar. Depois do culto, nós vamos passar o rio numa bateira e vamos para o outro lado para orar. Vamos orar. Aí, quando nós chegávamos com a bateira assim na beira do rio do outro lado, ali em Gaspar, aí eles iam lá e empurravam a bateira. Aí a bateira voltava. Aí eles pegavam ovo e jogavam em nós, quebravam o ovo lá. E nós tocávamos nós. Mas foi. Até que numa vigília, nós fomos depois do culto para lá, ninguém impediu, nós fomos para a casa de um casal idoso, aí nós estávamos assim, já tinha estado no culto, passamos o rio, fomos lá para a casa do irmão, casal de idosos. Aí nós estávamos lá uns 5, 6, mais ou menos. Aí eu disse, nós estamos igual os discípulos, com os olhos carregados de sono, para dormir, mas vamos orar. Dobramos o joelho e começamos a orar. E quando eu notei que eu olhei no relógio, era 4 horas da manhã. Tinha um irmão batizado com o Espírito Santo ali. Tinha mais uma irmã lá.
tinha outro lá. E só eu estava de pé porque os outros estavam tomados pelo Espírito Santo. E o senhor já era batizado com o Espírito Santo? Eu já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, mas não falava em língua ainda. E eu queria falar em língua. Claro. Porque quando eu recebi, uma voz bem forte disse para mim, lá em Blumenau, disse, olha, não fala essa língua, isso não é para falar. E eu sabia que era o inimigo que não queria que eu falasse língua. Criando dúvidas. Aí eu fiquei pedindo para falar em língua. E naquela noite eu falei em língua e aí não aguentava mais. Eu queria segurar, mas não conseguia. Aí fui para a escola dominical, aí eles encarregavam para dirigir a escola, porque não tinha auxiliar, não tinha obreiros, falta de obreiros. Aí fui falando, aí comecei a falar em língua na escola dominical, aí o pessoal tudo também receberam poder e aí nós fomos para Blumenau. Foram cheios para Blumenau do Espírito Santo. É coisa boa. Fomos para a reunião de obreiros. Aí lá estava o pastor Antônio Lemos, estava o auxiliar Montanha, tinha mais uns auxiliares, e aí eu não aguentava, aí pegou fogo em todo o grupo, e aí tudo falava em língua. Não deu uma experiência. Não deu mais para fazer reunião. O que era para ser resolvido na reunião. Aliás, foi uma marca. Cheio. Foi uma marca, né, pastor João Vieira? A sua marca, a sua trajetória ministerial foi muito marcada com essa ênfase, né? A operação do Espírito Santo. Isso a gente sabe, é um legado que o senhor deixa para a história. Eu lembro, inclusive, talvez o senhor nem vá lembrar dessa história, mas o meu falecido pai, Estevão Emílio de Souza, ele morava lá em Siderópolis, era encarregado daquela Marion, antiga Marion lá em Siderópolis. Eu estive lá. E ele conta que quando ele esteve em Blumenau, com uma caravana, o senhor estava dirigindo uma congregação. E aí ele foi dada a oportunidade para ele dar uma palavra, e aí o Espírito Santo tomou conta da igreja. Quer dizer, pela sua experiência espiritual, o pastor Vieira disse assim na época, quando o pastor Vieira pegou o púlpito e disse assim, irmãos, ninguém vai pregar mais isso aqui. O Espírito Santo já pregou aqui. Vamos só deixar o Espírito Santo concluir o culto e deixar Deus agir. Ele conta desde quando o senhor dirigia lá Blumenau. Então, nesse momento, pastor, o senhor agora está envolvido, o senhor se integra ali ao trabalho, o senhor se envolve na obra de Deus, começa como cooperador, vai a presbítero, já acho talvez nos anos 50, por aí mais ou menos. Lembra mais ou menos? Naquela época era presbítero, diácono autorizado. Diácono autorizado. Que coisa legal. Já tinha. Já tinha diácono autorizado. Depois era presbítero autorizado. Autorizado. Aí me colocaram em Timbó, não tinha obreiro. Certo. Estava começando. Brusque não tinha. Ilhota não tinha. E Gaspar não tinha. Então, o
o pastor autorizava o diácono, autorizado pelo pastor, vai em Brusque dar Santa Ceia para um outro auxiliar que está lá, que nem é diácono autorizado. Olha aí, era, pela falta de material humano, era era usado várias isso daí. coisas. E aí o senhor, adiantando um pouco a história, o senhor lembra quando o senhor foi integrado ao ministério? Em que período, mais ou menos? O senhor estava ainda em Blumenau quando foi integrado ou ali? Ah, sim. Estava ali? Estava. O senhor ficou quanto tempo em Blumenau? Eu fiquei 23. Quero ver, eu estava com 15 anos naquela época. Eu fiquei em Blumenau até que eu fui mudado para Caçador em 71. Quer dizer, em 1971, o senhor tem a sua primeira experiência fora de Blumenau. É. Assumiu a primeira igreja. Primeira igreja. Caçador. Caçador. Ficou quanto tempo em Caçador, o senhor lembra? Em Caçador, eu tinha que atender curitibanos, tinha que atender Videira, tinha que atender Fraiburgo, Era grande o espaço. tinha que atender Lebon Regis, tinha que atender toda essa região. Caçador, o senhor ficou quantos anos, lembra? Lá eu fiquei 2 anos e meio? 2 anos e meio, segundo a irmã Lourdes. é, Aí de Caçador o senhor vai para onde, pastor José Vieira? de Caçador, eu fui para Balneário. Balneário Camboriú? É. Ficou muito tempo em Balneário Camboriú? Não, fiquei pouco tempo. Fiquei, não lembro bem a data, mas foi pouco tempo. 9 meses em Balneário Camboriú. 9 meses. De Balneário o senhor vai para onde? Lembra? De Balneário, eu fui para Mafra. Mafra. Mafra fica um quê? Um período de 1 ano, máximo? 2? Não, 2 anos em Mafra, aproximadamente. E aí de Mafra o senhor lembra para onde foi? Rio do Sul. Rio do Sul. Aí já vai chegando perto de Criciúma, eu estou quase chegando lá. Aí o senhor vai para Rio do Sul, fica quanto tempo em Rio do Sul? Rio do Sul eu fiquei 1 ano e meio. Isso já era nos anos 70, aproximadamente 1974, o senhor estava lá? Ou 73? Por aí, né, irmã Lourdes? Eu tinha 15 anos lá. A filha Raquel está dizendo que tinha 15 anos quando estava lá. Aí o senhor estava em Rio do Sul, ficou esse período lá. De Rio do Sul, o senhor vai para Criciúma. Exatamente onde nós vamos chegar. Aí nós vamos estar lá, mais ou menos, em 1974. É isso, Gesiel? Pastor, daí por que para assumir Criciúma, a igreja de Criciúma ficou com o pastor Satiro Loureiro, né, supervisionando? O pastor Lito foi para Lages, né? E teve que ir às pressas para Lages. E por que demorou tanto? O senhor demorou para escolher ou a convenção demorou para escolher o pastor? Qual foi o motivo de ficar mais ou menos 8 meses a igreja com o pastor José Antônio como interino, né, vice da igreja, e o pastor Satiro ia todo mês lá, né? O senhor sabe por que aconteceu isso? O senhor que não queria ir? Bom, Ou falta de material humano mesmo? Eu recebi telefonemas, pedido das irmãs aquelas irmãs antigas Criciúma. de Que lhe Criciúma, conheciam? para mim ir para lá. Sim. Ele vem para lá. E falava com o pastor Nirto. E foi. Mas aí não ia. Quando chegou um dia,
eu estava no culto, eu tinha um estudo bíblico e eu deixei, domingo à noite, deixei o pregador pregando e a secretaria era bem assim, junto com o púlpito, e o culto estava alegre assim. E eu disse para a diretoria, eu disse, nós vamos se recolher aqui na tesouraria, porque nós temos que prestar conta do mês, e o irmão de uma congregação tinha emprestado dinheiro da igreja para o filho dele, porque tinha se acidentado. E agora não tinha dinheiro para pagar. E não dava para acertar. Aí, nessa dificuldade de acerto, eu me apressei e pedi para eles, para nós entrar ali, enquanto o pregador prega, nós resolvemos lá. Aí aceitamos, eu entrei, quando eu fechei a porta da secretaria e o pregador foi pregar, aí foi como que colocasse um balde de água assim no fogo. Aí eu disse, mas não, eu disse para os irmãos, não dá para ficar aqui, eu não posso ficar aqui. Olha lá o culto, como está. Não dá, não tenho condições. Vamos deixar tudo isso para arrumar outro dia. Abri a porta. Quando eu abri a porta, aí, profecia, visão, tinha gente chorando já, porque que Jesus está levando o pastor Vieira para Criciúma. Aí o irmão se levantou e disse, eu vi 2 caminhões encostar aqui e pegar a mudança do pastor Vieira para Criciúma. 2 caminhões. Aí nós não tínhamos mudança nem para um caminhão fechado, agora 2 caminhões. Aí a hora que chegou o caminhão para colocar a mudança, a Lourdes começou a chorar. Meu Deus, nós custamos para comprar as coisas. Agora está aí tudo empilhado em cima de um caminhão. Aí o motorista disse, não, fica tranquila, senhora, eu vou mandar vir outro caminhão. A mensagem lá era 2 caminhões. Estava faltando Aí se cumpriu os 2 caminhos. Para se cumprir a mensagem, 2 caminhões. Nesse período, né, Gesiel, respondia para o Criciúma o nosso pastor amigo José Antônio, né? E o Satiro, o pastor Satiro, Pastor todo Satiro mês lá. dava supervisão lá, né? E que eram poucos pastores, ainda havia uma dificuldade de material humano. Aí o pastor Nilton tinha ido para Lages, era isso aí, né? Para suprir uma necessidade lá. Houve né? um incidente lá Lages, com o pastor que estava lá. Aí depois desse episódio, pastor Vieira, o senhor já está em Criciúma. Sim, depois eu corto. A bela Criciúma recebe então o pastor José Vieira, agora empossado, recebido com muitas honras lá em Criciúma, e começa um processo muito interessante para nós, que é uma história que nós queremos relembrar, né? E evidentemente que temos muitas coisas para falar e relembrar, mas apenas comentando e para ficar registrado, quando o senhor foi pastor presidente lá em Criciúma, é bom lembrar que o senhor era pastor que respondia
por várias igrejas, várias comunidades que na época eram apenas municípios circunvizinhos, que hoje nós chamamos de ANREC, a região chamada região carbonífera. E toda aquela localidade, para quem mora naquela região, que vai ouvir esse vídeo, então precisa saber que aqueles municípios vizinhos, Siderópolis, Nova Veneza, Lauro Miller, Içara, Forquilinha, enfim, todos aqueles municípios ao redor, pertencia a Criciúma o ministério da Assembleia de Deus. E era cuidado Barro Branco, né, que pertencia a Lauro Miller, né, e tudo era acompanhado pelo senhor. E o senhor lembra que nesse período eu era jovem, já estava ali participando, né? Eu lembro que tínhamos campanhas evangelísticas na época, que a gente participou muito dessas campanhas evangelísticas, Cristo é a única solução, onde nós fazíamos as barracas e levávamos aparelhagem de som e a gente repercorria todos aqueles municípios, hoje municípios, né? Até então alguns eram municípios, outros eram apenas, ainda não estavam emancipados e já tinham a evangelização lá. E eu penso, né, pastor Zé Vieira, como é que se dava conta, né? Como é que cresceu? Foi tão rápido, porque daí começou a crescer ao redor, naquele período, né? Sem contar depois do período do avivamento que vem concomitantemente. Mas o senhor lembra bem dos trabalhos evangelísticos que eram feitos lá em Criciúma? Lembro. E Uruçanga tinha um padre que era muito contra. Quando a gente fazia culto lá em Uruçanga, aí o padre ia para a missa, para a igreja dele lá e debulhava contra nós, o padre. Padre Agenor. O padre era fino nas expressões e tal. Aí eu pensei, sabe o quê? O Valmir é nosso auxiliar. Ele tem, eu apelidei ele de Caixinha da Promessa. Ele tem a Bíblia na cabeça. Vou colocar o Valmir lá para dar uma surra no padre. E deu mesmo. Exatamente. Aí o Evangelho de Uruçanga, que já tinha algum trabalho começado, né, ali, tem uma história que começa mais cedo, mas com a ida do pastor Valmir no seu período, com certeza foi um momento de crescimento e de evolução. E aí começa a expandir-se o Evangelho em toda a região também. Haja vista, né, para que a gente saiba, que era a repercussão de um grande momento que a Assembleia de Deus estava vivendo, que era um momento de avivamento, pastor Zé. E a gente lembra isso com muita saudade, porque ali nós tivemos grandes momentos de avivamento. A própria juventude da Meuadic, né, também paralelamente vinha vivendo esses momentos, né? Nós tínhamos trabalhos com os jovens, tínhamos avivamentos, tinha movimentos pentecostais, trabalho de evangelismo, enfim, todo mundo trabalhava, todo mundo se ocupava. O senhor sempre foi muito liberal no sentido de permitir que as pessoas trabalhassem, sempre abriu assim espaço, né? Nunca atrapalhou ninguém, sempre deu espaço para trabalhar. Assim cresceu a obra do Senhor ali. A sala de oração não cessava. Isso. A mocidade vinha do serviço, já passávamos para ali aquela sala de oração. E foi depois de um culto desse que eu conheci a Zelma. Está aí, foi no ano de 1974. Eu conheci a Zelma ali. Tá? Depois de um culto de oração na sede. Quanto tempo ele ficou lá e o que é que marcou? Não, aí ele tem uma história, né, que nós vamos relembrar, né, pastor Vieira, desse trabalho de avivamento. Na época, nós tínhamos muito trabalho de evangelização. Pela sua experiência, né,
qual é o trabalho de sistema de evangelização que o senhor acha que mais funcionou em toda a sua trajetória de vida, tanto em Blumenau como por onde passou? O que o senhor acha que sempre deu mais resultado? Evangelismo particular, evangelismo de grupo livre, grupo familiar, campanhas? Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos que se voltar para a oração, Certo. para receber poder para poder enfrentar a perseguição. Certo. Vizinho ali de Criciúma disseram que esse pastor aí, esse aí deve ser morto logo, para não falar mais de Bíblia. Então, precisava poder de Deus para poder enfrentar esse tipo de coisa. Evangelização, que era feito, que eu lembro, era mais sistemático o trabalho de evangelização em massa, com campanhas evangelísticas e testemunho pessoal, evangelismo pessoal, visitas e também cultos relâmpagos que nós tínhamos, né, fazíamos em todas as cidades vizinhas. Distribuiu equipes em diversas cidades vizinhas, né, para a evangelização. Porque tudo ali era um campo muito grande, porque não era só Criciúma, era muita coisa. Eu lembro que nós fomos juntos algumas vezes, pastor Zé Vieira, faço questão de relembrar, que eu acompanhei muitas vezes o senhor, né, naquele seu Opala, indo junto com o senhor para várias campanhas ao redor que a gente ia e voltava, íamos juntos, onde Deus começava a salvar e multiplicar as almas naquelas localidades. E, evidentemente, a obra do Senhor foi crescendo nesse período. Nós tivemos grandes congressos de missão em Criciúma no seu período, né? E também muitos congressos de jovens, né? E eu quero relembrar com o senhor um dos momentos que marcou a nossa história. E aí eu falo como Meuadic, né? Hoje nós temos ainda movimentos da Meuadic anos 70 e a gente relembra os fatos que aconteceram em Criciúma, mas eu lembro que em 1979 tínhamos um congresso da Meuadic e foram convidados um casal de cantor chamado Edson e Thelma, né? E o pregador daquele evento era o nosso saudoso Paulo César de Lima. Estavam naquele congresso. Aluno da ETA de São Paulo. Isso, ele tinha recém saído do seminário, era uma pessoa brilhante, um jovem, estava entusiasta, pregava muito. E nós, claro, tivemos muitos outros congressos bons, mas aquele marcou, porque foi algo significativo, diferente, porque houve uma manifestação espiritual. Naquele congresso que nós tivemos em 1979, Edson e Thelma eram cantores, mas eles não eram da Assembleia de Deus, eles eram de outra igreja, mas eles foram cantados porque eles eram famosos. Então foram convidados para estar conosco. E no meio daquele culto, que já Paulo César Lima estava falando sobre o Calvário, sobre a vida, sobre o que Jesus passou e toda aquela mensagem muito efusiante, muito forte, ele já estava quase perdendo a voz. Ele estava cansado, eu lembro, estava muito perto, ele estava já ofegante, tinha pregado na noite anterior, estava a garganta querendo falhar. E ele, quando estava querendo passar a palavra para devolver para a liderança, ele começou a falar muito forte sobre o Calvário, sobre a presença do Cordeiro, a presença de Deus e tal. Naquele momento, ele disse, né, porque esse Cordeiro está aqui. Quando ele disse, esse Cordeiro está aqui, eu sei que naquele momento houve uma voz profética. Eu lembro que a irmã Denise, né, que ainda é viva, levantou-se, levantou a sua voz em profecia dizendo, né, minha igreja, né, para provar que eu estou no meio de vós, vocês ouvirão os meus passos. O Senhor estava ali no púlpito, o Senhor viu algo mais do que além dos passos de Jesus, que a igreja sentiu naquele momento, quando aquele assoalho de madeira tremeu naquele dia,
e que a igreja balançou a estrutura, né, pelo poder de Deus. O que o senhor sentiu daquele dia? Ele começou a pregar, ele disse para mim, eu não vou ter condições de pregar. Eu disse, mas no último culto você prega assim mesmo, rouco, Isso. com dificuldade. Ah, mas eu não dá. Não, mas você fala. Ah, então eu vou falar. Aí ele começou a pregar o seguinte, que quando Jesus nasceu, o diabo acompanhou ele e foi acompanhando para matar ele. Foi acompanhando, e quando chegou na hora lá na cruz, aí ele disse, olha, o diabo disse, olha, o teu filho está morrendo aí na cruz e ele perdeu a batalha. E eu ganhei a batalha. Aí nessa hora, aí veio a mensagem, aí o diabo foi se retirando e Jesus foi se aproximando. O diabo foi se retirando e Jesus foi se aproximando. E Jesus veio se aproximando e quando Jesus se aproximou bem ali, o diabo saiu e nessa hora aí Jesus disse, agora ouçam meus pela mensagem profética. Eu fiz sinal para o Paulo César para ele escutar a mensagem, e aí a mensagem disse, aí o Paulo César dizia, e o diabo foi se retirando e Jesus foi chegando. E Jesus foi chegando e o diabo foi se retirando. Quando ele disse, eles se encontraram, o diabo se encontrou, voltou e Jesus entrou. Ouçam agora meus passos, que eu estou aqui junto com vocês. Vocês ouvirão os meus passos. E foi realmente um grande Pentecoste, nós que estávamos ali, nós vimos, né, e sentimos a glória do Senhor naquele dia, e caiu um grande poder, né, naquela igreja, que mexeu a estrutura do templo. E a Thelma conta, ela mesma conta, nós temos um vídeo que ela conta a experiência dela, no momento em que houve a profecia, ela que não era batizada com o Espírito Santo, ela recebe o batismo com o Espírito Santo, começa a falar em línguas, ela chega a entortar a cabeça assim, de não aguentar o peso da glória, e assim foi uma glória total, né? Glória total que tomou conta da igreja. E depois a própria história, né, ela mesma conta, né, saindo dali, eles vão para casa e eles resolvem então a compor o hino, né, que falava desse momento, que é o hino Deus Vivo, que é muito ouvido e cantado ainda nas igrejas, e eles falam de Deus presente naquele lugar, como é que foi a sua glória. Deus Vivo, exatamente. E foi algo, pastor, que marcou muito a nossa igreja em Criciúma, né? Foi naquele mesmo, foi naquele culto, depois daquele culto que houve o meu noivado, né? Depois nós fomos lá para a casa da Zelma, da mãe da Zelma, e o senhor foi fazer o meu noivado lá,
com Edson e Thelma, né? Quem lembra, né? Meu Lourdes. E aí lá a Edson e Thelma cantaram o hino O Amor da Minha Vida, naquele meu noivado lá, noivo da Zelma, e o senhor fez o nosso noivado depois daquele culto. Mas aquele culto em si foi um marco para toda a nossa igreja, para a juventude, para todos que ouviram e ouvirão esse testemunho, que muitos ainda estão vivos para confirmar, entre o senhor, eu e tantos outros que ainda estão entre nós para registrar e para marcar para a história esse grande momento. A primeira pisada, depois da mensagem, primeira pisada foi no hall de entrada da igreja. Aí dá para escutar o pé dele, o primeiro passo. Aí depois ele tinha passo largo assim. Aí dá o outro passo lá na frente, mais outro passo. Cada passo que ele dava, o povo recebia batismo com o Espírito Santo. E gente, nós temos pastor que trabalhou aqui em Joinville, daquela época que aceitou Jesus no culto, sem convite, sem nada. Quando houve aquele movimento, eles dobraram o joelho e aceitaram a Jesus como Salvador. E o último passo, eu estava sentado no púlpito ainda, o último passo foi bem aqui, desse lado do meu pé. Aí quando ele botou o pé quase em cima do meu pé, eu fiz... E aí me levantei porque não consegui mais ficar deitado. Aí eu desci do púlpito de cima, aí começaram a cheirar os buquês de flor que tinham, estava ali, mas era artificial. Cheirar. Eu digo, não é aí. É o perfume da rosa de Saron, do lírio dos vales, porque eu já tinha sentido lá em Mafra e em Rio do Sul. Aí eu disse, não, esse é o perfume da rosa de Saron. Foi algo inesquecível, pastor Zé Vieira, marcou muito para Criciúma e para toda essa Santa Catarina e até no Brasil, né? Porque isso hoje veio para a internet, isso divulga e volta e meia, um ou outro pregador cita esse fato, né? Que a gente não quer deixar morrer. E principalmente não deixar morrer ouvindo, né? Os personagens que faziam parte, principalmente o senhor, que era o personagem principal, que era o pastor presidente naquele momento da Assembleia de Deus em Criciúma, e eu tinha sido também líder de jovem, né, da Meuadic o ano anterior, e a gente tinha todo aquele momento de... A Meuadic era muito forte, né, pastor Vieira? Qual é a sua impressão que o senhor tinha agora falando para a Meuadic, que um dia que vai ouvir estas falas, os que estão entre nós? Como é que era a Meuadic naquele tempo? O senhor lembra? Bom, na minha época era um grupo de jovens que se interessavam pela oração, pelas coisas boas, para pregar, para falar em Jesus. Então era uma dedicação total para as coisas de Deus. Lembro que era assim mesmo. Nós tínhamos, quando o senhor estava lá, tinha duas equipes, inclusive, de campanha evangelística. Nós tínhamos criado, tinha uma campanha oficial, que era da igreja, e nós, paralelamente, criamos uma campanha chamada Cristo Vive, que era eu, o Vânio, o Edson Medeiros, aquela turma, que nós fazíamos um trabalho paralelo para dar conta
porque eram muitos municípios ao redor, né? Que não eram ainda nem municípios, mas eram localidades ao redor que a gente tinha que pregar. E depois, com a vinda do missionário Duca para Criciúma, então, a seu pedido, né? Nós, porque estava ficando, para somar os esforços, nós juntamos as duas equipes, a equipe que era do Cristo Vive, que era da Beuad, com a Cristo Única Solução da época, ficou só Cristo Única Solução, juntamente com o missionário Duca, que na época tinha chegado a Criciúma. Nós continuamos, então, por um bom tempo fazendo campanha evangelística. Pastor Zé Vieira, o que é que mais marcou na sua história em Criciúma que o senhor gostaria de relembrar? Além desse episódio dos passos de Jesus na igreja, que o senhor gostaria de relembrar, momentos, pessoas, fatos que eu pudesse acrescentar? E como foi a sua experiência de ter passado por Criciúma? Olha, a experiência de Criciúma foi assim uma coisa muito especial. Primeiro, já ele falar em Rio do Sul que eu ia para Criciúma. E era 2 caminhões que revelou para meninas assim. As meninas, naquela época, eram 2 filhas do irmão Antônio Pereira. As meninas, quando escutaram a mensagem, disseram assim: por que Jesus vai levar o pastor Vieira daqui e começaram a chorar. botaram para chorar. Verdade. Aí era um choro só. É muita saudade. Eu lembro que quando o senhor veio para Criciúma, nós retribuímos a sua vinda, nós fomos com a banda, eu tocava na banda, nós fomos a Rio do Sul agradecer, né, o Rio do Sul por ter cedido o senhor. Vamos lá retribuir, foi um momento ímpar também, que eu lembro, e a gente foi ao Rio do Sul para estar compartilhando a nossa bênção de tê-lo recebido lá em Criciúma e ter, né, Deus nos presenteado com a sua ida. E encaminhando para o final, pastor Zé Vieira, gostaria de relembrar também toda a sua passagem que o senhor teve, todas as cidades, no seu ministério. O senhor foi vice-presidente também da Convenção do Estado de Santa Catarina e também foi presidente da Caixa de Evangelização, é isso? Caixa de Socorro. Caixa de Socorro. E mais alguma função assim que o senhor gostaria de ressaltar junto à Convenção? Eu fiz parte do Conselho Fiscal da Casa Publicadora por 2 vezes. Então era 2 anos, depois então transferia para outro do Estado, porque eles pegavam pastores dos estados maiores, igrejas maiores, que tinham mais influência, para fiscalizar. Então eu sentava lá no Rio de Janeiro, na Casa Publicadora, para olhar as máquinas trabalhando, papel, quanto pagavam, como é que cobrava a sala da escola, a lição da escola dominical, quanto e qual era o lucro que dava e o cuidado para fazer as coisas certinhas. Nós ficávamos um dia inteiro numa mesa assim, reunidos, resolvendo negócio da Casa Publicadora. Estive até lá no último degrau. Que importante. E
na Caixa de Socorro. Foi um período de quantos anos o senhor ficou ali? Olha, eu não marquei os anos, mas mais ou menos uns 15 anos. Ah, bastante tempo. Saindo de Criciúma, o senhor vai para Joinville, é isso? Ou passa por outra cidade antes? Não, quando eu saí de Criciúma, eu fui para Balneário. Ah, quando sai de Criciúma, o senhor passa por Balneário Camboriú. E Eu estava orando uma noite, eu saí do culto em Criciúma e o telefone naquela época era assim do lado, né? Aquele telefone antigo. Aí eu passei uns 5 dias que eu não jejuei diretamente, mas também não comi direito. imagina. 5 dias, mais ou menos. E aí, quando chegou o final dos 5 dias, eu dobrei o joelho. Bom, agora vou orar, vou deitar a descansar. Quando eu estava orando assim, aí uma voz, que é o Espírito Santo, disse assim para mim, disse, olha, sai de Criciúma. E aí vai para Balneário Camboriú. Sai de Criciúma, ó. Tu sai de Criciúma, tu vai para Balneário, Adalberto Cardoso, que está em Balneário, vai para Araranguá, e o pastor Valdemiro Souza vai para Criciúma. Lembro, aí depois. Falou direitinho, assim, deu o plano de mudança e tudo. Aí eu peguei, liguei para o pastor Nirto, aquela mesma hora. O pastor Nirto era presidente. Eu liguei para ele. Devia ser umas 10h30, 11 horas. Aí eu disse ao pastor Nirto, eu quero me mudar de Criciúma. Quê? Mudar de Criciúma. Por quê? Não, porque eu estava orando e o Espírito Santo me falou assim, assim, assim. Ah, tu sair de Criciúma, deixar uma igreja grande, para ir lá para Balneário, uma igreja pequena? Não. Tu deve ir para a igreja maior, não menor. Eu disse, não, mas Jesus, Espírito Santo falou que é para fazer assim. Ah, então eu vou convocar uma reunião para a semana que vem, em Itajaí. Aí fomos para Itajaí. Chegou lá, e ele apresentou. Só eu, pastor Vieira, que saí de Criciúma e já deu os detalhes, que é para fulano ir para lá, outro para lá, outro para lá. Bater o martelo. Bater o martelo. Quando Todos, é de Deus, É de Deus. todos Aí o senhor bateram. fica quanto tempo em Balneário, lembra? Aí bateram o martelo. Aí fui para Balneário, fiquei 4 anos. 4 anos, foi mais. 4 anos e Não. uns meses, talvez. 4 anos. 4 anos. Aí 4 anos. Aí antes disso, eu fui para a convenção. Aí o pastor Nirto disse, olha, eu já estava 1 ano lá, em Balneário. Você vai. Primeira mudança que eu vou apresentar é você. Eu, não, pastor, eu estava orando
às 4 horas da manhã, uma vigília lá no balneário. E Jesus falou comigo e disse assim, vão te fazer uma bandeja de proposta. Não aceita nenhuma, porque até aqui todas as tuas mudanças foi eu que dirigi. Então não aceita. Aí eu fui para a convenção, aí falei, o pastor Nilton falou assim, olha, a primeira mudança vai ser tua. Eu disse, não, por isso, mas isso. Aí falei. Aí, quando começou a mudança, primeira pessoa, pastor Vieira vai mudar para Canoinhas. Ah, Canoinhas. Aí o outro apresentou lá no... Ele vai para a União da Vitória. Aí a bandeja aí a de bandeja proposta. Era muito Aí, seleta, muito ampla. aí eu disse, pastor Nilton, eu pedi para o senhor não falar na minha mudança, porque eu recebi uma mensagem profética, assim, assim, assim. Aí o pastor Francisco Lemos levantou e disse, quem profetizou? Homem ou mulher? E essa questão também, é? Esse era o número. Eu não dei nenhuma resposta. Sem resposta. Só disse que não ia. Bom, aí fiquei em Balneário. Aí construí uma casa pastoral, adquirimos um terreno na rua Israel, tá lá, até hoje. Fui morar, eu estava pagando aluguel, eu fui morar no porão da igreja para poder comprar um terreno e fazer uma casa. Aí Jesus disse assim na oração, ele disse, olha, tu vai construir a casa, eu estava orando para ter dinheiro, para ter recursos. Ele disse, não. E eu queria construir uma congregação também. Aí ele disse, eu vou dar dinheiro, eu vou dar recursos meus, eu vou dar recursos para te fazer a casa e para te fazer a igreja. Aí construí a igreja lá na Barra, chamada Barra, lá na praia, e você vai fazer a casa, construir a igreja e depois eu vou te levar para um outro lugar. Aí, tá bom, fiquei. Quando chegou a madrugada, o grito de uma moça. Devia ser umas 4 horas da manhã. Socorro, socorro. O que será isso? Socorro. Aí eu comecei a ver lajes. Comecei a igreja de Laje, quando eu fui para lá, eu dizia moça bonita, porque é uma moça tão linda, noiva de Jesus, né? Claro. Tão linda. E ela estava assim próximo da pia,
fazendo comida. Ela tinha junto com ela aqui uma galinha virada como a gente compra, virada de costas assim, com as pernas para cima assim, né? Estava ali. Aqui tinha um ser violento assim, com a faca na mão, e queria cortar a mão da moça que estava ali. Aí a moça tirava a mão assim, aí ele foi indo, se revoltou assim e deu uma cortada, cortou um dedo da mão da moça. E foi na galinha e pegou assim, e moeu como uma máquina que moe. Triturou aquela galinha, bateu e saiu. De manhã, isso foi umas 4 horas da manhã, isso foi de manhã, aí eu falei para a Lourdes, digo, tem alguma coisa para nós aí, porque isso. Eu fui, eu era presidente da Caixa de Socorro, aí eu fui para Itajaí no escritório, que eu tinha um negócio para resolver lá. Quando eu cheguei lá no escritório, telefonema de Lages. Aí o presidente era o pastor Valdemiro, aí ele disse, pastor Vieira, eu estou aqui em Lages e eu preciso colocar um pastor hoje aqui. Hoje. Não pode passar de hoje. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Aí falei para ele, eu digo, pastor, eu não queria igreja grande, eu queria pequena, Balneário é tão bom, igreja pequena. Ele disse, não, mas você tem que vir para Lages porque eu preciso, e é de você aqui hoje. Aí eu disse, mas pastor, eu não queria, porque eu vou ter Laje, vou ter Correia Pinto, vou ter Cerrito, vou ter isso, aquilo. Ele disse, não, pode vir, porque Correia Pinto eu vou desmembrar. Aí aquela voz disse assim, o dedo que foi cortado. Eu sabia que Correia Pinto era um dedo que foi desligado. Então, você vem. Eu disse, então eu vou, só que eu não posso ir hoje. O senhor quer para hoje, e Lages, e eu aqui, agora de manhã, saí daqui, e eu tenho outro compromisso ainda, e aí ir para Lages. Disse, não, eu te apresento aqui sem você estar aqui. Você vai assumir sem estar aqui. Assumir direto. Que benção. Assim, adiantando, pastor, por causa do nosso tempo, para não ficar muito longo o nosso vídeo, o senhor vai então para Lages, fica quanto tempo lá? 7 anos. É um tempo razoável. Aí de Lages o senhor vem para Joinville? Não, tem mais outra igreja ainda. Vem de lá. Aí vem de Lages para Joinville e fica quantos anos ali até se jubilar? Joinville. Olha. Foi mais uns 4, 5 anos?
Ou mais? Não, Mais, né? fiquei mais. 10 anos. 10 anos ficou? 10 anos. Bastante Aqui tempo. foi 10 anos. 10 anos em Joinville. Aqui, nós 10 estamos anos. fazendo a gravação. 10 E anos. com 10 anos, então, o senhor completa quantos anos de ministério somando? Você lembra? E aí eu Integrado, né? Falando como obreiro integrado. não contava as minhas coisas assim. Mas aproximadamente, assim. A minha data, porque o Paulo uma vez disse assim, perguntaram para o apóstolo Paulo, Paulo, quantas pessoas você batizou? Ele disse, não sei. Só a família de Chloé. Não, porque o que acontece, meu querido irmão, que tem tanta mentira, tanta coisa que não é verdade. Mas então eu não levei assim a sério, Sim, mas marcando. Mas mais ou menos, bom, lá aqui em Joinville foi 10 anos. E assim vai somando, foi um tempo razoável. Uns 40 anos de ministério aproximadamente. Mais. Ou mais. Mas antes trabalhava no Blumenau. Somou. Aí a Roseli era pequenininha. Então foi uma caminhada muito longa. Pastor Zé Vieira, olha, a sua caminhada é uma caminhada profícua, né? Muito útil para o ministério, foi e é ainda, porque o senhor ainda continua na ativa para Deus, porque o senhor, mesmo não estando no dia a dia, mas está orando, está intercedendo pela obra, continua sendo ainda um ministro, né, a favor do Evangelho, continua sempre. E deixa um lindo legado para o Ministério de Santa Catarina, muitas histórias lindas, né, que ficarão aí para a próxima geração, para que os novos obreiros, os novos jovens que estão começando, os obreiros que estão começando, se espelhem na experiência de um decano como o senhor, que foi precursor. O senhor passa não só por esse crivo de um grande ministro, um grande pastor, mas o senhor entra no rol também dos pioneiros, dos que abriram caminho, dos que fizeram frente ao tudo que está aí. Hoje, quem está comendo da gordura e bebendo da doçura não faz ideia do que vocês passaram, né? Mas nós fazemos ideia do que vocês passaram, porque eu hoje com 66 anos de idade, né, criado no Evangelho, pouco que fiz, já presenciei tantas coisas que, né, momentos difíceis que nós superamos. Imagina o senhor com toda a sua história, com todo esse currículo, com toda essa experiência, quanta riqueza, quanta experiência, esse legado que o senhor deixa para a história e para o legado, né, do Ministério de Santa Catarina. Então, Gesiel, você que é o nosso historiador, eu gostaria que o senhor fizesse ainda uma consideração final. Enquanto você formula a pergunta, eu gostaria que o pastor Zé Vieira também deixasse uma mensagem ao nosso pastor presidente, pastor Roberto Weiler, que teve a iniciativa de fazer esse material, que é um livro dos 85 anos da Assembleia de Deus em Criciúma e região, porque não é só Criciúma, porque essa história contempla a região, né? E que o senhor fez parte, se inseriu nesse contexto, nessa história, e que ele teve essa nobre iniciativa de deixar registrada, né, a história de cada um de vocês, porque história, pastor Zé Vieira, eu sempre aprendi nos bancos escolares, conhecimento e história, né, Josiel, não se deixa na gaveta. História é para ser contada, para ser divulgada. Eu sempre conto, né, em alguns debates por que os hebreus são o que são, por que Israel é hoje o que é. Porque é o único povo que conseguiu trazer viva a sua história. Ele sempre trouxe a figura do escriba, que tinha o papel de escrever tudo o que acontecia desde a saída do Egito, desde quando foram para o Egito, toda a história
da gênese do povo de Deus. Então, quem não registra não tem história. Então, se nós não registrarmos a sua história, perde-se muito da história do Evangelho da Assembleia de Deus de Santa Catarina. Por isso que nós estamos aqui. Obrigado. E aí, eu gostaria que o senhor deixasse então essa mensagem lá para os que irão assistir em Criciúma, o pastor Roberto, né, e também o que o senhor acha dessa iniciativa, desse trabalho que ele está fazendo. Quando eu me jubilei, que entreguei a igreja em Joinville, se aproximou do púlpito um jornalista. Aí ele chegou para mim e disse: o que o senhor vai fazer de hoje para frente? Eu disse: aquilo que vier a minhas mãos, eu faço. Certo. E aí dentro de pouquinhos dias, a convenção me pediu: nós estamos abrindo a igreja brasileira nos Estados Unidos, porque está indo brasileiro para lá, mas não tem pastor para falar em português lá, é só em inglês. Então, nós queríamos que o senhor fosse para lá. Nós pagamos a passagem para o senhor ir. E eu fui para os Estados Unidos, fui lá para Orlando. Flórida. Fui para Orlando, fui para Fort Myers, fui para aquela redondeza ali, e aí fomos colocando brasileiro e fundando igreja brasileira, mudando pastor de uma igreja para outra, já brasileiro, e aí fiquei lá um tempo, vim para o Brasil, depois voltei. A última foi lá no México, na divisa com o México. Nós colocamos um missionário nós tinha colocado aqui. Agora ele queria ir para lá, nós levamos ele e colocamos lá a última igreja fundada. Cinco igrejas ainda. O senhor deixa esse legado e essa contribuição para a evangelização também nos Estados Unidos da América, nessas cidades que o senhor coloca. E é uma contribuição muito grande. Fiquei bem conhecido lá. Só que quando eu vinha de lá, eu ia para o púlpito aqui, quando me dava a oportunidade, eu falava de Jesus, falava da Bíblia, falava do pão para as ovelhas, mas não falava de Estados Unidos, só para dizer que esteve nos Estados Unidos. Aí os irmãos diziam assim: interessante, o pastor Vieira vai nos Estados Unidos e não fica falando dos Estados Unidos, nem da Torre Gêmeas, nem nada disso. Olha, o púlpito é lugar para falar do Evangelho. Exatamente. E nem vim falando inglês, né? Vim falando português. Né? É isso mesmo. Não pedindo intérprete. Teve uns e outros que pediram intérprete. Foram ali na Argentina ou qualquer lugar aí pediram intérprete. Aconteceu.
A conta foram ali, deram uma volta ali. Conheci isso. Chegaram. Nós presenciamos isso em Criciúma. Tem- Coisa da história. Tem intérprete para mim aí, já falando inglês. Não precisa isso. Pastor Vieira, então, fazendo as considerações finais, Só para Sim, por senhor. essa iniciativa. Agradecendo vocês que estiveram aqui e também a Igreja de Criciúma, que está no meu coração, no meu carinho, e pastor João Seno, pastor Roberto e todos os pastores e obreiros e todo o povo de Criciúma, um abraço e o meu carinho todo especial. Aí vocês... Muito obrigado, pastor Zé Vieira. Prazer muito grande. Não sei se Gesiel quer fazer alguma consideração, não havendo nenhuma consideração a mais, eu gostaria então de agradecer ao pastor José Vieira por ter nos acolhido aqui na sua casa, na sua linda casa aqui em Joinville, juntamente com as suas filhas, a Ruth, a Raquel, a sua esposa, a irmã Lourdes, que é a nossa eterna Meuadic, anos 70, que está lá forte e vivo participando do nosso grupo da Meuadic, né? Ela é muito ativa. Trabalhava mais na cozinha, né? A irmã Lourdes, não esquecendo, né? Não esquecendo, eu quero aqui registrar, lá em Criciúma, pelo que eu presenciei, ela trabalhou muito. Raquel, Ela era valente, muito Fazia valente. pão caseiro. Servia, ia para a cozinha, trabalhava muito, era uma dedicação total. E nós também não vamos esquecer, a história não irá esquecer, Zé, dá uma foca lá, irmã Lourdes, nós não vamos esquecer de tudo que ela ajudou, né, junto com o seu esposo, né, pastor Zé Vieira. Eu acompanhei de perto. Eu não pregava, mas eu ajudava na Muito. Levava uma visita e... Muito parceira. Então agradecemos muito a irmã Lourdes também, né, e toda a sua família, que deixou saudades, só nos deixou boas lembranças. Criciúma não esquece jamais a passagem do pastor José João Vieira, juntamente com a sua lindíssima família, que nós amamos, nós respeitamos, lembrando que o pastor José Vieira fez o meu noivado e fez o meu casamento. Hoje está aqui a Zelma ali nos bastidores, coordenando as câmeras ali de bastidor, dando as coordenadas, né, que ela fez questão de estar aqui para rever o pastor José Vieira também. Agradeço aos nossos companheiros, o historiador Gesiel Gonçalves, nosso pastor Jaime, né, e ao pastor Roberto Ovailer, que tem essa nobre iniciativa de realizar esse trabalho, pastor Sebem e todos os demais membros da equipe. Tem uma equipe que trabalha de bastidor também, cada um cumprindo o seu papel, visitando, né? Tem uma equipe grande que nós não vamos nominar porque são muitos, mas são pessoas que estão aí dando essa sua contribuição para a história dos 85 anos da Assembleia de Deus em Criciúma e região. Agradecemos então, desde já, ao pastor Vieira e a todos, desejando que Deus os abençoe ricamente. Pastor Vieira deixa uma palavra de oração a todos nesse momento. Pode orar, pastor. e eu desejo um fim de ano para vocês, para a família de vocês, Amém. muito bom. No próximo ano que seja também uma bênção. Amém. Meus agradecimentos a vocês e meu abraço de carinho a toda a família e pedindo a Jesus que nos guarde embaixo de suas mãos poderosas e oremos. Pai Santo, Pai, em nome de Jesus,
teu amado Filho, agradecemos por todas as tuas misericórdias, que são de geração em geração. Agradecemos que a tua bênção seja sobre eles, a igreja em Criciúma, Senhor, a tua igreja ali. Abençoa grandemente. Lembramos também de Jerusalém, de Israel. Abençoa grandemente, Senhor. Dá vitória para Israel, pois é a nossa pátria, a nossa terra, nova terra e novo céu está preparado para nós. Agradecemos em nome de Jesus, que vive para todos sempre. Amém, Senhor. E amém. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus.